aqui do texto áureo, né? Nós fizemos já a oração inicial. Então nós temos aí o texto áureo da lição de hoje, né? Aqui apenas reforçando que a lição é a número 4, crescimento da igreja, ações do Espírito Santo, com o pastor Rubinho, lá da nossa igreja de Paulinha, tá bom? O texto áureo diz assim: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Atos 4:31. Então aqui o texto, né, de Atos capítulo 4, e eles estavam ali no Sinédrio, né? Então estava Pedro e João, eles são levados ali ao Sinédrio, e aqui Pedro está falando, né, a palavra de Deus, e nesse momento que eles estão ali no Sinédrio, todos foram cheios do Espírito Santo, e ali tinham a coragem, a ousadia, né, de pregar a palavra de Deus. Eu já falei isso em aulas passadas, mas nunca é demais recordar que em um certo momento, né, eles estavam ali depois da morte e da ressurreição de Cristo, eles estavam ali escondidos, né? Então, logo após Pentecoste, nós observamos esses mesmos apóstolos pregando, né, no templo, pregando em Jerusalém. Então a ousadia e essa diferença de um momento para outro veio justamente quando eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Isso é claro para nós, tá bom? Nós temos alguns objetivos da lição, né, nesta manhã. Eu estou vendo aqui só um parênteses aqui, né, que os irmãos estão postando pedaços de bolo aqui no nosso grupo do WhatsApp, né? Então a gente viu ali o Silvio, né, e agora a irmã Sandra postando aqui sobre bolo, né? Então vimos ali o bolo do Carrefour, agora o bolo da irmã Sandra aqui, e só para fazer vontade pra gente aqui, né? Isso não vale, viu, irmãos? Mas tudo bem, né? Objetivos da lição. Então, primeiro é conhecer, né, a ação do Espírito Santo na igreja primitiva, trazendo crescimento significativo e marcante. Então, como nós vimos aqui no texto, né, os irmãos naquele momento, logo após Pentecostes, estão cheios do Espírito Santo, e isso nós vamos ver também durante a lição, esse crescimento da igreja, tá? Segundo, perceber que a manifestação do sobrenatural de Deus pelo Espírito Santo produz crescimento, né? Então, irmãos, o crescimento ele vem pela ação do próprio Espírito Santo, né? Claro que Deus vai nos dando estratégias, vai nos dando direção, mas quem dá crescimento à igreja é o Espírito Santo de Deus, tá? E praticar, né? O que impede o pleno agir do Espírito Santo em nossas igrejas? E nós vamos pensar juntos sobre isso, tá? Nós temos alguns textos bíblicos que foram textos inspirativos. Farei a leitura aqui. Atos 4:8, ainda no mesmo momento lá do Sinédrio. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo. Então, aqui nós observamos no capítulo 4 que Pedro ele fala, né, leva a palavra para autoridades e líderes do povo. Não era uma situação fácil, não, mas ele esteve ali firme, e o texto mostra para nós que ele conseguiu esse fato, né, porque ele estava cheio do Espírito Santo, né? Atos 3, capítulo 3, versículos 6 e 7, né? Aqui é aquela passagem que Pedro, né, está indo ao templo, e há a cura de um coxo, né? Pedro sempre, esse momento aqui, Pedro sempre está com João, tá?
E ele diz assim, disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Louvado seja Deus, né? Glória a Deus. O outro texto, Atos, capítulo 2, versículo 46 e 47. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade no coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Então aqui é um pouco do relato, né, dos primeiros dias, né, do começo da rotina, né, dos primeiros cristãos, né? Então eles realmente estavam vivendo ali um momento muito especial, participavam junto das refeições, partiam o pão nas casas, tinha alegria e sinceridade, livre de qualquer outra influência ou de outras situações que tirassem ali a atenção deles. Eles viviam realmente um momento muito especial em comunhão e na presença do Espírito Santo de Deus, na presença de Deus. E aí diz assim, ó, louvando a Deus e tendo a simpatia do povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias o que iam sendo salvos, né? Então, o crescimento é um crescimento natural, né? Mas natural na forma de crescimento da igreja, ou seja, não existe nada humano, né? No sentido humano, de estratégias humanas, mas sim natural no sentido de Deus, ou seja, para nós o sobrenatural. Então Deus ele foi acrescentando aqueles que iriam ser salvos na igreja, e a igreja vivendo um momento realmente muito especial ali com os nossos primeiros irmãos, primeiros cristãos. E Salmos, né, no Salmo 143, 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Amém? Então aqui o salmista clamando, né, declarando ao Senhor que o Senhor, o Espírito de Deus, né, o conduza por terreno plano. Quando nós falamos terreno plano, nós pensamos numa caminhada tranquila, né? Então, como todos os irmãos sabem, ou boa parte dos irmãos sabem, que o terreno ali em Jerusalém era um terreno complicado, né? Muitas montanhas e lugares difíceis de andar, e quando o salmista fala terra plana, terreno plano, né? Ou seja, uma área que é fácil de caminhar, fácil de andar, onde há tranquilidade, tá bom? Então é isso que o salmista está querendo dizer aqui no Salmo 143. Então nós vamos aqui para a introdução, né, da nossa lição. Então assim, é nítida, isso acabei já comentando e vou reforçar, né? É nítida a transformação que o Espírito Santo operou na vida dos discípulos quando foram cheios do poder de Deus. Conforme podemos ver nos primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, é o que nós acabamos de comentar aqui, né? Realmente há uma mudança, essa mudança que refletiu no comportamento desses, primeiramente dos apóstolos e depois dos irmãos ali no crescimento da igreja. Alguns desses exemplos nos ajudam a compreender as reações dos discípulos antes da experiência do derramamento do Espírito Santo sobre eles, como, por exemplo, Pedro, que nega 3 vezes, né, Jesus, né? Então, o mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes quando foi questionado se ele era discípulo, ele foi ali identificado que era um dos que andava com Jesus,
Então, se nesse momento Pedro está lá em Lucas 22, capítulo 22, versículos 51 ao 61, então da mesma forma que ele negou Jesus 3 vezes, nós observamos no outro texto agora, Atos capítulo 3, indo ao templo, capítulo 4, já pregando ali para, depois que houve a cura do coxo, né? Ele está pregando ali no Sinédrio, ou seja, sendo levado para o Sinédrio ali no capítulo 4. Então, há uma mudança clara no comportamento se nós pegarmos aí o exemplo do próprio apóstolo Pedro em especial, mas isso se reflete também aos outros apóstolos de Jesus, né? Então, observamos também isso no desânimo, né? No que estavam ali os discípulos no caminho de Emaús, né? Então eles estavam ali conversando, desanimados, falando sobre a crucificação de Jesus e que era a promessa da ressurreição, e nem perceberam que Jesus ali estava andando com eles, né? Então a gente percebe nesse momento, né, que do desânimo eles passam, depois que eles identificaram e perceberam que era Jesus que estava com eles, veio novamente esse ânimo, e depois nós observamos ali a diferença na vida dos discípulos, na vida daqueles que estavam andando com Jesus depois da descida do Espírito Santo, né? O fato é que sem o poder de Deus, o que dominava, né, em seus corações era o medo, a incerteza, a tristeza, a angústia e dor. E, irmãos, assim, eu vejo não como um tom de crítica, né? Porque qualquer um de nós que estivéssemos naquele momento em que Jesus foi crucificado, seria difícil um de nós ainda expressarmos coragem, né? Porque ali o Mestre, o Filho de Deus, como muitos já tinham ali reconhecido, foi crucificado pela mão de homens. Então, antes, né, de terem a certeza da ressurreição e depois serem capacitados pelo poder do Espírito Santo em Pentecoste, é normal que eles tenham realmente essa sensação de medo, né, de tristeza, de angústia, ou seja, um conflito ali de emoções, né? Mas vamos ver, através dos capítulos, algumas ações, né, que fizeram toda a diferença. Mas antes eu quero comentar aqui, então nós já temos aí online, né, pelo menos os que se identificaram aqui no YouTube, temos a Luísa, a Tailine, Michele, Inês, Yasmin, esse aqui eu não sei quem é ali, investimento, não sei quem é. E o Silvio também, né? O Silvio falando o quê? O bolo é para matar a saudade. É verdade, Silvio. Saudade nosso bolo do Carrefour, né? Mas temos um bolo melhor, que é a palavra de Deus que está sendo ministrada. Amém. Que assim seja, né? Então, bom dia a todos os irmãos, né, que estão aí online. Deus abençoe a todos. Vamos aí estudar um pouquinho hoje para crescermos juntos, né? Saudade de todos, mas estamos juntos aí dentro das limitações, mas graças a Deus aí pela tecnologia. Então, capítulo 1, ações do Espírito Santo. A irmã D e a Maria comentaram aqui no grupo, e a irmã Ilza também comentaram aqui no WhatsApp, e a irmã Sandra também. Então, bom dia para elas também, Deus abençoe, viu? E o Paulo Henrique também. Deus abençoe, Paulo. Então, ações do poder de Deus, tá? Recordo-me de uma antiga canção, aqui o pastor Rubinho, ele faz aí a menção de uma antiga canção, né? Que só através do poder de Deus, né? Só o poder de Deus pode mudar o teu ser, né? Ele mudou o meu, então realmente foi o poder de Deus, a ação de Deus poderosa que nos mudou, né? O misterioso ali, a misteriosa irmã é a Gabi, tá lá em Investe-me, Sá. Deus abençoe, Gabi. Irmãos, voltando aqui, e é somente o poder de Deus que de fato pode levar a igreja a avançar em sua missão de proclamar o reino a todas as nações da terra. Não tem jeito, viu, irmãos?
precisamos buscar. Isso a gente tem falado algumas vezes, já tinha falado já em outros momentos. Aproveitando, né, que agora as lições estão falando sobre esse tema, então enfatizar que nós precisamos buscar o poder do Espírito Santo de Deus, buscar ser cheios, né, do Espírito Santo de Deus, para que a obra de Deus ela venha realmente avançar. É diferente quando nós queremos fazer pela nossa força, que é pouca, né, pelas nossas estratégias humanas, mas é diferente quando nós temos, né, esse poder de Deus sobre a nossa vida. Nós vimos aqui o exemplo do apóstolo Pedro, acho que é um exemplo para ser frisado aqui nessa manhã, que é um exemplo muito marcante, né? Então, de negar Jesus 3 vezes, daqui a pouco ele está no meio de Jerusalém pregando para milhares de pessoas, pregando perante as autoridades, perante o Sinédrio. Então isso não era pouca coisa, no templo. Então isso realmente essa mudança de comportamento de um momento para outro. Nós temos aí o Pentecoste, né? Temos a ressurreição de Jesus e o derramamento do Espírito Santo, né? na festa de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, né? Em Atos capítulo 2. Então nós observamos que ali há uma mudança realmente de comportamento, né? O apóstolo Paulo nos fala acerca da importância do poder de Deus na pregação do Evangelho, ou seja, na pregação da igreja. Minha mensagem está lá em 1 Coríntios 2, 4, capítulo 2, versículo 4. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito. Amém? Então, Paulo ele está dizendo aqui que não eram palavras humanas, palavras de sabedoria humana. Hoje nós podemos fazer um paralelo, guardado as proporções, né? Não eram palavras de coach, né? Ou seja, palavras que são técnicas, né? Humanas, que trabalham com o psicológico. Né? Ao contrário, Paulo está dizendo aqui que Paulo teria todas as condições humanas falando, porque era muito bem preparado em estudo, na cultura local, na cultura da época, né? Local e regional, né, da época, né? A gente pode falar até no mundo, aquele mundo conhecido ali, que era o foco daquele momento. Então nós observamos que Paulo era muito capaz de trazer sabedoria humana, mas não. A palavra que foi ensinada e pregada por Paulo foi através da demonstração do poder do Espírito. Então nós temos alguns exemplos que é citado aqui, né? Isso falando em Atos dos Apóstolos, o início da igreja, né? Então temos alguns exemplos que foram muito impactantes desse poder de Deus, né? Então os próprios discípulos, né? No capítulo 2 e 4 de Atos, né? Vamos lá para o capítulo 2 e capítulo 2, versículo 4. Então, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Aqui é o momento, né, do Pentecostes, quando o Espírito Santo de Deus é derramado sobre aqueles que estavam ali, os discípulos que estavam ali. Então, esse primeiro momento é um exemplo claro do poder de Deus. O outro próprio Pedro, como nós vimos aqui, capítulo 4, versículo 8, que ele foi cheio do Espírito Santo de Deus e começou a falar para as autoridades e líderes do povo ali no Sinédrio. Então, nós observamos também um momento especial, a diferença, né? Pedro vai ser um destaque aqui para nós na lição de hoje, dessa diferença. Outro, Estevão, né? Capítulo 6, versículo 8. Então, o Estevão foi um dos primeiros, estava entre os primeiros diáconos, os primeiros 7 diáconos da igreja, e nós observamos que ele era um homem cheio do Espírito Santo. Então 6:8 diz assim: Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo.
Então foi um diácono cheio do Espírito Santo de Deus, que Deus levantou ali no início da igreja. Depois os irmãos sabem que ele foi o primeiro mártir da igreja, né? Foi apedrejado. Paulo, né? Capítulo 9, vamos aqui para Atos, capítulo 9, versículo 17. Os irmãos quiserem ir comentando aí na página, não atrapalha não, viu, irmãos? Fique à vontade aí. Quiser dar opinião, fique à vontade de comentar o que os irmãos acharem que é útil para nós, e querer dar uma saudação para os irmãos, interagir, fiquem à vontade, não tem problema não, tá? E 9:17 diz assim: e Ananias foi e entrou na casa e, limpando as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Então aqui Ananias foi ao encontro de Saulo, né, que depois será conhecido como Paulo, né, o apóstolo Paulo, e aqui Deus o enviou, né, para que ele orasse por Paulo, né? É importante, né, a gente perceber, né, que Deus ali enviou um dos seus, né, Ananias nesse caso, que estava ali em Damasco, enviou até Saulo, né, para fazer a oração por ele. Às vezes é importante, né, às vezes isso precisa acontecer, né, de Deus enviar alguém, né, ao nosso encontro, ao encontro de cada um de nós aí, para fazer uma oração em obediência a Deus, e essa pessoa ser abençoada, né? Nós temos livre acesso, somos agora sacerdotes do Senhor, todos nós, né? Nação santa, povo escolhido. Então, em nome de Jesus, nós temos acesso à presença do Senhor, mas tem momentos específicos. Nesse caso, a gente vê aqui Ananias, que Deus nos envia para fazer uma oração que a pessoa será abençoada em nome de Jesus. Então, se Deus tocar no seu coração de uma maneira especial, sobrenatural, de orar por alguém, ore por essa pessoa, tá? Depois, vale lembrar que o mundo está cansado de discursos vazios, né? Então aqui o pastor Rubinho ele faz um comentário, né, que o mundo está cansado de discursos vazios, né, ou seja, de palavras que de fato não produzem resultado transformador na vida das pessoas. É o que a gente diz de autoajuda, né? Então, o mundo já está cheio disso, né? Frases de impacto, palavras, né, que as pessoas trazem, motivadoras. Então, isso o mundo já está cheio. Agora, a diferença que a igreja tem, e nós não podemos negligenciar isso, a diferença que a igreja tem é o poder de Deus. Isso só a igreja tem, irmãos, né? Só através desse poder, através do Espírito Santo de Deus derramado sobre a igreja, sobre as nossas vidas, que nós conseguimos levar um resultado que ele diz aqui, ou seja, uma palavra transformadora, né? Somente o poder de Deus, ele pode transformar, né? Ele pode produzir transformação na vida das pessoas. Então, nós temos essa palavra de Deus, através do poder de Deus, que é transformador verdadeiramente, né? Então, precisamos fazer essa ação, né? Ter essa ação de obediência ao ID do Senhor Jesus, da grande comissão, e levar a palavra do Senhor, né? Ele diz aqui: hoje em dia, vemos muitas pessoas nas igrejas buscando palavras de motivação e autoajuda, que na realidade jamais serão capazes de gerar a mudança que o Senhor deseja realizar na vida de cada pessoa. Então, assim, temos que observar que isso, né? As pessoas hoje, elas buscam, né, essa palavra motivadora, de técnicas de oratória, técnicas, né, humanas, como eu já disse aqui anteriormente. E infelizmente nós temos que falar uma crítica também a alguns líderes, e entre eles os pregadores, que acabam sendo levados a essa demanda, né? Ou seja, levados a querer suprir essa demanda. Então começam a aplicar várias técnicas humanas
dentro da sua oratória. A oratória é a arte, né? Da oração no sentido de fala, né? Então colocam técnicas humanas, trazem técnicas humanas e colocam dentro dessa oratória e trazem ali a sua mensagem, a mensagem que deveria ser uma mensagem transformadora no poder de Deus, contaminada, né? Vamos colocar assim, contaminada com sabedoria humana, que é aquilo que Paulo falou que para ele, né? Ele não fez isso, não fez uso dessa sabedoria humana, mas sim através de demonstração do poder de Deus. Então, irmãos, nós temos que buscar o poder de Deus para levar a mensagem do Evangelho, né? Então aqui ele coloca como aplicação: que tipo de mensagem você tem buscado ouvir? Aqui satisfaz as suas expectativas ou aquela que de fato produzirá transformação em sua vida, né? Então é o que a gente comentou aqui. A que vai produzir realmente transformação é aquela que é com o poder de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Então nós temos que buscar isso, irmãos, né? É claro que às vezes nós trazemos dentro da mensagem, né, uma pregação, você traz algum tipo de informação. Então às vezes você vai preparar uma pregação, então você usa alguns métodos para estudar. Dependendo do método que você usa, então você vai trazer informações históricas, vai contextualizar, ou seja, trazer informações culturais. Mas assim, o que está, o centro da mensagem é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela tem que ser pregada, ensinada, ela tem que ser a todo momento anunciada e através do poder de Deus. Então, esse poder de Deus, nós temos que buscar estar cheios do Espírito Santo de Deus. Temos que ter um propósito de busca. Isso através da santificação, através das orações, do jejum, da palavra de Deus, da vida obediente ao Senhor. Também não adianta a gente fazer isso e ser desobediente. Ou não adianta a gente querer buscar e não abandonar o pecado. Então, ou seja, uma transformação por completo, para que venhamos ser instrumentos na mão de Deus. Deus quer nos usar com autoridade, com poder. Mas para isso, irmãos, precisamos estar com uma vida de santificação para sermos cheios do Espírito Santo de Deus. E a mensagem do Senhor, através da nossa vida, seja transformadora realmente na vida das pessoas. E quando você trazer a mensagem, quando você pregar o Evangelho, a pessoa será impactada pelo poder de Deus, e ali o Espírito Santo vai convencê-la do pecado, e ela aceitará ali a mensagem e vai entender a mensagem do Evangelho. Amém? É um desafio para todos nós, mas Deus nos capacita para isso. Aleluia. Bem-vinda, Inês. Deus abençoe. A palavra de Deus tem poder de transformação. Aleluias. Verdade, Inês. A palavra de Deus, ela liberta, ela cura, ela transforma, né? A palavra de Deus é libertadora, né? Então, quando a palavra de Deus vem ao nosso encontro, o Espírito Santo de Deus nos convence do erro, nos convence que precisamos mudar, e a partir daquele momento nós temos realmente uma mudança no comportamento, uma mudança nas atitudes, e com uma relação clara, né, e direta, nós vamos produzir frutos para o Senhor. Amém? Capítulo 2 diz assim: ações sobrenaturais, né, trazendo respostas ao mundo perdido. Então o que mais o mundo hoje precisa é de respostas, né? Então ele diz aqui, ó: certamente um grande desafio para os cristãos é o fato de que o mundo está fazendo perguntas e questionamentos na esfera da fé. Ele coloca aqui alguns exemplos, né? Palavra de Deus, né? Um questionamento sobre a palavra de Deus, sobre a igreja, sobre contribuição financeira, que é uma coisa assim inacreditável como as pessoas se pegam nisso. Mas também do outro lado há tanta mensagem na televisão falando sobre a questão financeira na igreja que realmente chama muito a atenção das pessoas. E outros assuntos, né? Então ele diz aqui: pode ser que esteja ocorrendo algum equívoco da nossa parte. Então o que ele quer dizer aqui,
que parece que nós não estamos respondendo, trazendo as respostas adequadas para os questionamentos das pessoas. É isso que o pastor Rubinho ele comenta aqui, ele fala aqui neste capítulo, né? E é algo para a gente realmente pensar. Será que nós estamos trazendo as respostas adequadas para as perguntas que as pessoas têm? É um questionamento que nós temos que fazer, né? Então, realmente eu acho que em alguns momentos nós deixamos muito a desejar. E ele fala aqui, ó, talvez estejamos tentando responder a perguntas que não estão sendo feitas pelo mundo, né? Então, é conveniente reconhecer que no anseio de trazer pessoas a Cristo, por muitos anos, acabamos pregando algumas coisas que não necessariamente refletem o evangelho puro e simples de Jesus. Em tempos passados, quem sabe, nossa mensagem estava mais voltada a costumes e regramentos criados por nós mesmos, seres humanos falhos e pecadores, né? Então, o que ele está questionando aqui, se a gente pregou mais regras, né, estatutos, ou seja, formas de organização, né, ou se a gente pregou o evangelho. Ele diz aqui no ponto 2, né, quando se diz que estamos tentando responder uma pergunta que não está sendo feita, quer-se dizer que o vazio do mundo não será preenchido por nossa vida cristã habitual, ou seja, as regras, né, as nossas vidas de regras, os estatutos, a organização, etc. Por mais que importantes que sejam essas coisas, ele não está negando a importância, mas podemos ficar ensimesmados, né? Ele usa uma palavra aqui um pouco diferente, né? Até coloca entre aspas, de tal forma que aquilo que é básico e fundamental pode ser perdido sua essência em nossos corações. Então ele faz o questionamento se nós estamos aqui. Então é interessante nós pensarmos aqui que a escola bíblica dominical é justamente para trazer esses temas e juntos, né, a gente parar para fazer reflexões. E dentro dessas reflexões nós vamos chegar a determinadas situações e ao entendimento que precisamos mudar em alguns momentos, tá bom? Então o que ele traz esse questionamento? Será que a gente está pregando realmente o que é o importante, né? Ou estamos aí trazendo ensinamentos, né? Ou trazendo para as pessoas, levando para as pessoas aquilo que não é fundamental. Então o básico que nós temos que pensar que o essencial é falar de Jesus Cristo, né? Da salvação em Cristo. Não temos a resposta certa. Aqui convém dizer que na falta de uma vida cristã autêntica, nossas respostas ao mundo vazio e perdido não serão convincentes. Mesmo que falemos de tudo aquilo que nossa igreja tem, né? Ele fala aqui, faça o teste. Quando você está evangelizando alguém, você fala mais de tudo que há em sua igreja ou sobre o que de fato Jesus realizou em sua vida. Então, ele coloca aqui, né, que quando você está evangelizando alguém, quando você está falando do evangelho para alguém, você fala mais de tudo que há na igreja ou sobre o fato de que Jesus realizou em sua vida. Então, a gente às vezes fala sobre isso, de você dizer, vem para a minha igreja, né? Como se a gente estivesse evangelizando. Isso não é evangelizar, isso é fazer um convite, né? A gente tem o culto do amigo, está interrompido nessa quarentena, mas temos, apesar que o culto do amigo pode continuar agora mandando os links, né, dos cultos online, mas no fato em si, no culto presencial, nós temos o convite, né? Fazemos o convite para os nossos amigos e irmãos. É válido, sim, mas não podemos dizer que é evangelizar. Evangelizar é você falar de Cristo. Não é dizer, fazer a propaganda da sua igreja, que nem a nossa igreja é uma igreja amorosa, uma igreja que tem uma comunhão muito boa. Então nós temos qualidades boas, que isso realmente acabam sendo atrativos, mas isso tem que ser natural. Então a pessoa, quando nós vamos evangelizar, nós temos que falar do amor de Cristo, da salvação através de Jesus Cristo.
e falando da salvação através de Jesus Cristo, isso vai tocar, e se for no poder de Deus, vai tocar no coração da pessoa. E aí a nossa convivência na igreja vai ser algo natural, que a pessoa vindo, compartilhando conosco dos cultos, dando presente conosco, ela vai perceber já desse ambiente que é uma resposta da transformação. Mas ele continua dizendo aqui que pode projetar, não? Tá. Mesmo que falemos tudo que é aquilo na igreja, então aqui, se a sua resposta for ligada à primeira afirmação, ou seja, você está fazendo a propaganda daquilo que tem na igreja, né, e não falando de Cristo, significa que você ainda não consegue transmitir ao mundo uma mensagem viva, pois lhe falta a ação sobrenatural do Espírito Santo que capacita um testemunho poderoso. Então, vamos tentar aqui entender. O que ele está querendo dizer, né, pelo que eu entendi aqui, é que se você, no momento que você está levando a palavra, está evangelizando, se você está falando mais da igreja do que realmente, né, do que é o evangelho, que é Cristo, a morte, a ressurreição, a salvação através de Cristo, que Cristo pagou o preço dos nossos pecados, a história é interessante falar a história da redenção, né, se possível. Ali desde o Jardim do Éden, onde Adão e Eva pecaram, o pecado entrou no mundo, até o resgate que Deus fez para nós através de Jesus Cristo, e através do Senhor Cristo, né, nós temos aí acesso, né, a Deus novamente. O véu do templo foi rasgado e nós temos essa reconciliação. Conseguimos entrar no Santo dos Santos, na presença do Senhor, através de Jesus Cristo, né? Então essa é a mensagem. Isso é o cerne. Isso tem que ser ensinado, pregado com um poder, com a autoridade de Cristo. E muitas vezes o que nós fazemos é fazer a propaganda da nossa igreja, do convívio da nossa igreja, das qualidades que nós temos na igreja, e como se fosse um subterfúgio, ou seja, nós buscamos esse apoio na propaganda da igreja, mas esquecemos que tem que ser evangelizado através do poder de Deus. Amém? O Silvio comenta aqui: a palavra de Deus é eficaz e se fundamenta na fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. É verdade, Silvio. Não tem como agradarmos ao Senhor se não tivermos fé. A irmã Helena acabou de comentar aqui também: o Evangelho de Jesus Cristo é simples e eficaz. O ser humano que complica. A nossa vida é o testemunho vivo da redenção. Precisamos falar do amor de Deus, é verdade. A transformação, né? Amados, a transformação, o nosso testemunho de vida, ele é algo poderoso. Quando nós vivemos verdadeiro o Evangelho na nossa vida, no nosso cotidiano, ele é poderoso para alcançar outras vidas. O crescimento da igreja, ele passa muito, né, por esse testemunho de vida que nós temos com os nossos familiares, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, até mesmo desconhecido. Parece assim, algo chato de comentar, mas é necessário que nós tenhamos autocrítica. Não adianta, né? Imagina, você fala que é crente, né? As pessoas te conhecem como crente na família, no trabalho, na escola, e o seu testemunho não está de acordo com a palavra de Deus. Na verdade, essa pessoa, né, eu ou você, podemos ser um desserviço, uma pedra de tropeço, podemos ser algo negativo para o Evangelho, porque as pessoas têm que ver em nós algo real, algo autêntico. E, irmãos, isso não tem como disfarçar. Você pode disfarçar 1, 2, 3 dias, um mês, um ano no máximo, meses, mas ninguém disfarça a vida toda. Então o Evangelho tem que ser verdadeiro em nossa vida. Nós temos que ter um testemunho real. As pessoas que tiverem contato conosco, seja em que atividade que nós tivemos, seja em que tipo de relação, né, social que nós tenhamos, né, seja familiar, seja no trabalho, no estudo, no dia a dia, dentro de um ônibus, no trânsito, não importa aonde nós estivermos, o nosso testemunho ele tem que ser real, né? É através desse testemunho e com a pregação no poder de Deus que nós faremos a diferença e o Evangelho chegará aos corações. A
Cabe a cada um de nós compartilhar a mensagem viva da salvação de Jesus Cristo aos perdidos, né? Então, cabe a cada um de nós essa tarefa. A aplicação. Você tem buscado o poder de Deus em sua vida para testemunhar da salvação de Cristo ao mundo perdido? Se a resposta sua for não, mude isso a partir de hoje. É urgente essa busca. Você precisa buscar o poder de Deus através das orações, através da vida consagrada. Isso é para hoje, não é para amanhã não, irmãos. Nós não podemos adiar essa busca. No momento como esse que nós estamos vivendo, o poder de Deus pode fazer a diferença para outras pessoas que estão no mundo, que estão aí sem esperança, que estão sofrendo. Imagina, para nós cristãos, né, crentes do Senhor, tem dia que é mais difícil do que o outro, né, nesse momento de quarentena, por tudo que está acontecendo. Agora você imagina as pessoas que não têm o Evangelho, que não têm a esperança, essa paz com Deus, como nós vimos aqui na quarta-feira, né, essa esperança que nós temos viva no nosso coração. Sabemos que Deus está conosco e no controle de tudo. Então precisamos de pessoas que estejam dispostas a realmente pagar um preço de buscar, de ter vida de santidade, de estar cheio do poder do Espírito Santo de Deus, porque faz a diferença. Isso faz a diferença, irmãos, até quando você ouve uma pessoa pregar o Evangelho, você sente que realmente há uma diferença quando tem o poder de Deus, quando a pessoa está uma vida consagrada, quando ele está com unção de Deus, o poder de Deus, realmente é diferente. Isso não tenho dúvida, né? Quando é algo humano e quando é algo que vem de Deus, a gente realmente a gente sente o impacto, é diferente. Capítulo 3 diz assim sobre ações divinas, né? Que não devem ser impedidas. Aqui temos uma questão polêmica, ele coloca aqui, né? Uma questão polêmica, se não for devidamente elucidada à luz da palavra de Deus, né? Então, ele cita alguns textos, segunda Crônica 7,14, né? Quando ali o povo se arrepende logo depois da inauguração do templo, né? Então, se arrepende ali na busca ao Senhor, né? A reinauguração do templo. Depois, vamos ver aqui Marcos, Evangelho de Marcos, espera que fechou aqui. Marcos capítulo 7, versículo 4. Marcos 7, 4. Aqui é o Jesus, né, e os mestres da lei. Diz assim: e quando voltam do mercado, Marcos 7, 6, desculpa, irmãos. Marcos capítulo 7, versículo 6. E ele respondendo disse: bem profetizou Isaías, né? Lembra que a gente falando de Isaías, né? O profeta evangélico, né? O profeta que trouxe, messiânico, que trouxe muito de Jesus. E Jesus diz aqui, e ele respondeu, disse, aqui é Jesus: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E aqui depois Tiago, o que o pastor Rubinho está querendo dizer é que nós podemos realmente sermos um impedimento para que o Senhor venha a agir através de nossas vidas, né? Então, nós podemos ser nós mesmos, ao invés de ser uma bênção, ser instrumentos na mão de Deus, podemos ser um impedimento, né, da ação do Espírito Santo de Deus na igreja. Então ele cita aqui nesse questionamento de Jesus, e também lá em Tiago, capítulo 4, do versículo 1 a 10, né? Vale a pena os irmãos abrirem Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1 a 10, né? Então, o que Tiago está dizendo aqui é a nossa guerra contra as paixões, né? Então, de onde, Tiago aqui,
Tiago capítulo 4, versículo do 1 ao 10. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque nada pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, e para o gastar de vossos deleites. Adúlteros, adúlteras, não sabeis vós que a amizade no mundo é inimizade contra Deus? E aí Tiago vai discorrendo sobre esses impedimentos que o pastor Rubinho cita aqui, né? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes, ele dá maior graça, portanto, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aleluia. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele o exaltará, né? Então, o que Tiago está querendo dizer aqui essa guerra contra as paixões humanas, né? Contra o amor ao mundo, amor às coisas que o mundo oferece, né? Ou seja, precisamos ter uma escolha. Ele até coloca aqui que o Espírito de Deus tem ciúmes de nós, quando nós estamos aí voltados para as coisas deste mundo. E isso são coisas, segundo o pastor Rubinho citou aqui, que podemos entender como impedimento para a ação poderosa, a ação divina na igreja, né? Então, realmente precisamos, né? E o Senhor, Ele nos ama tanto que nos dá esse livre-arbítrio, né? Ou seja, de escolher se santificar, buscar as coisas de Deus, ou realmente aí ter uma escolha errada, que seria a escolha de viver conforme esse mundo. Então, é uma luta constante, né? E aí passa pelas paixões carnais também, que nos levam, né, às tentações, ao pecado, a estar aí vivendo os deleites desse mundo, só que isso nos afasta de Deus, né? Então, irmãos, precisamos ter uma escolha. Claro que a gente para pensar, então muitas coisas deixam de acontecer na igreja por uma consagração maior de todos nós, de buscarmos as coisas de Deus, né? De estarmos realmente buscando uma vida espiritual com o Senhor. Ele não nos obriga, né, lendo aqui na revista, ele não nos obriga a buscar em oração, a frequentar os cultos da igreja e a ler a sua palavra, e tampouco a nos arrependermos de nosso pecado. Deus, ele não vai nos obrigar a isso. Deus, você chegar no domingo, eu não vou no culto domingo. Hoje, 6 horas, eu vou assistir aí um filme, eu vou assistir outra coisa, eu vou assistir o culto. Deus não vai te obrigar, muito menos eu, irmãos, né? Eu vou orientar. Deus, ele mostra para nós o caminho. E eu, vamos dizer, como pastor, a minha função é orientá-lo. Mas eu não vou ligar 5 para 6 para cada irmão que você está assistindo, ou ficar fazendo um controle sobre a vida de cada irmão. Claro que quando nós estamos presencial, ali é mais claro quando o irmão falta, aí vem aquela preocupação, é um costume até de voltar para casa, eu conversando com a Glauce, pensando quem faltou, né, no culto, né, e se já avisou, qual o motivo, se está tudo bem. Então isso é algo comum, mas Deus, ele não nos obriga, ninguém está aqui por obrigação. Se teve alguém que escolheu ficar dormindo hoje, foi a escolha do livre-arbítrio, né, mas você fez bem de estar aqui, crescendo, ouvindo a palavra de Deus, né, crescendo no conhecimento. Então Deus não obriga a gente a frequentar a igreja, não obriga a gente a ler a palavra, a você ler o texto que é dado na semana, ou fazer o seu devocional. Deus não nos obriga a nada disso. Isso tem que ser voluntário. Nós estamos na presença do Senhor, aceitamos a Cristo de uma forma voluntária.
Ele nos chamou, ele deu o mais importante para nós, que é a salvação através do Filho dele, do Filho unigênito, de Jesus, que morreu na cruz. E mostrou para nós o caminho. Agora, a posição é nossa, de realmente ter uma vida com compromisso. E isso não é só um compromisso de aceitarmos a Cristo e parou por aí. Isso é o primeiro passo. A vida cristã, ela é uma continuação, né? A santificação é um processo contínuo em nossas vidas. Nós nunca poderemos deixar de buscar a santificação. Nós nunca poderemos deixar, se você quer ter realmente uma vida com Deus, uma vida cheia do Espírito Santo, a busca, a oração, a leitura bíblica, o compromisso com a igreja, o compromisso com a comunhão da igreja, de participar, de ser voluntário, de estar presente, isso é constante, isso não para mais, irmãos. De ler a palavra numa forma de estudar também, ou seja, meditando na palavra, crescendo no conhecimento. Isso não para nunca mais, tá? O que o Senhor faz, inclusive pela ação do Espírito Santo, é mostrar o caminho certo, o caminho certo que nós temos que percorrer e a decisão que precisa ser tomada para a nossa transformação de vida. O Senhor, como eu falei aqui, Ele mostra tudo, revela para nós e já deu todas as condições de termos uma vida de santificação. Porém, a decisão é minha e sua. Então, se você realmente tem essa resistência, você precisa buscar o Senhor, abrir o seu coração, deixar que a presença do Senhor venha, se há algum pecado, se arrepender do pecado urgentemente, através de uma oração, ore a Deus, feche a porta do seu quarto, abra o seu coração, se arrependa, busque a presença do Senhor, para que você venha a crescer na santificação e venha a experimentar o sobrenatural, o poder de Deus, né? Partindo desse pressuposto que somos a igreja, membros do corpo de Cristo, e se não buscarmos o Senhor, se não nos rendermos e não nos arrependermos dos nossos pecados diante dele, e se ainda decidimos viver numa vida dentro das paredes da igreja e outra vida completamente diferente fora dela, então podemos dizer que sim, nós somos um impedimento. Nós impedimos a ação do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus na vida da igreja, porque sendo igreja nós não estamos desejando que ocorra essa transformação de Deus em nós. Então, realmente, se nós vivemos na igreja e não nos arrependemos de pecado, não temos uma vida de transformação, realmente nós somos um impedimento para nós mesmos, amém? E, claro, vai ter um reflexo na igreja. Então ele termina aqui com a aplicação. Você se considera uma pessoa sensível à operação do Espírito Santo? Então é um questionamento. Você se considera essa pessoa, né, que é sensível à operação do Espírito Santo? Ou você só ouve os outros falarem? Ou você só ouve o que as pessoas dizem sobre o batismo do Espírito Santo, sobre estar cheio do poder, sobre a unção de Deus, sobre sentir a presença do Senhor? Se você está sentindo, glória a Deus. Deus te abençoe. Busque mais. Se você não sabe o que eu estou falando, então o que eu posso te dizer nessa manhã é que busque esse poder de Deus através do que eu tenho falado aqui. Santificação. É isso que vai te trazer o poder de Deus, que vai te trazer o entendimento e a experiência do que eu estou falando para você. Tá bom? Para finalizar, a conclusão aqui é que ele diz aqui na conclusão que podemos concluir essa lição com algumas considerações. Sem a presença marcante do Espírito Santo, o mundo não será impactado. Então, houve um grande impacto ali em Atos dos Apóstolos, após Pentecoste. Se os irmãos pegarem o livro de Atos dos Apóstolos, vocês vão observar o que eu estou falando. Nós fizemos a leitura há pouco tempo. Após Pentecoste, a igreja é impactada pelo poder de Deus na vida dos apóstolos e depois dos membros da igreja. Então eles viviam ali um evangelho poderoso, verdadeiro, né? Sem o testemunho de vida transformada, nossa mensagem não fará sentido ao mundo perdido.
Irmãos, não adianta falar de evangelho. Hoje o que mais se tem visto é pessoas que não têm, né, principalmente algumas celebridades aí, que não têm vida com Deus, né, e acabam querendo falar do evangelho, mas não tem testemunho, né? A gente vê isso em alguns jogadores de futebol, alguns artistas, né, que falam que se converte, mas não. Cadê a transformação verdadeira? Alguns realmente, para louvor do nome do Senhor, tiveram uma vida transformada, mas nós observamos alguns que não têm testemunho. E isso faz um impacto na sociedade. E outros aí que hoje existe a fama por canais de YouTube, por blog, etc. Nós observamos isso, mas na prática outros, né? Você olha e você não consegue enxergar um crente ali, né? Falta realmente um testemunho de vida e um testemunho que realmente reflita nas pessoas. E, irmãos, e eu vou dizer algo, não adianta, o meu exterior ele vai dizer o que está lá dentro, né? Não tem como eu ter uma vida transformada lá dentro e meu exterior ele está sem ir para o lado de usos e costumes, mas o meu exterior ele vai expressar sim o que está dentro do meu coração, não tem jeito, isso vem para fora, não tem como a gente não notar isso, né? Pelo comportamento e como a pessoa se porta, etc, tá bom? Se não nos rendermos verdadeiramente ao Senhor, nossas vidas não servirão de reflexo ao mundo, mostrando que Deus ama a todos e deseja salvá-los de nossos pecados, oferecendo a plenitude da vida em Cristo. Então, se realmente a gente não tiver uma vida, né, não nos rendermos ao Senhor, não faremos a diferença no mundo. E eu vou falar uma coisa, irmãos, coisa mais terrível é você saber, né, de um crente que está na igreja e dando um mau testemunho no mundo aí fora, né? A gente fala que o nosso compromisso com Deus vai além do culto, irmãos. É a nossa vida, principalmente a nossa vida, o dia a dia, o nosso testemunho com o nosso familiar, nosso testemunho com o nosso vizinho, com o nosso amigo de escola, de trabalho, com as pessoas que eu me relaciono no dia a dia, né, com o respeito, da forma como tem que respeitar as pessoas, no trato com as pessoas, no trato também na questão financeira, honrar meus compromissos. Eu sei que todo mundo passa dificuldade, eu já passei, ninguém está livre de passar dificuldade. Esse momento nós estamos vivendo no nosso país, a grande maioria estão passando dificuldade. Não estou falando disso, de dificuldade todo mundo passa, mas como você vai passar essa dificuldade. Se você for uma pessoa honrada, você vai saber realmente como tratar a situação. Mas crente que não sabe honrar o nome do Senhor através do seu comportamento é uma vergonha para o Evangelho. E que eu e você não sejamos essa vergonha. E se um dia errarmos, que tenhamos a humildade de nos arrependermos rapidamente e consertar o que está errado em nossas vidas, para ter uma vida com Deus. O que não podemos ser é um mau testemunho, um impedimento para a ação de Deus na igreja. Amém? Ou seja, através de nós, as pessoas ficarem decepcionadas com o Evangelho. Que o Senhor livre a mim e a você disso, viu, irmãos? Em nome de Jesus. E nós, como crentes, precisamos sim ter um comportamento exemplar em tudo que nós venhamos a fazer. Em tudo que nós venhamos a fazer, tenhamos um comportamento exemplar, e é um desafio para todos nós. Não estou dizendo aqui que é uma fórmula sempre, que eu acerto sempre, que você tem que acertar sempre. Mas nós temos que acertar quase sempre. A maioria das vezes tem que ser acerto, não erro. Né? Errou e persistir no erro, isso é algo que você está fazendo que está prejudicando a sua vida e vai prejudicar outros, infelizmente. Né? As nossas atitudes acabam prejudicando outras pessoas. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas. Vivemos dias difíceis, ele termina aqui, estando diante de um cenário preocupante, e aqui ele diz dias difíceis, isso sem contar a pandemia, porque quando ele escreve a lição no ano passado, que é escrito, o redator faz sempre um semestre antes, no mínimo, para dar tempo de a revista ser lançada. Então,
Quando ele está dizendo aqui, não estava nem citando a pandemia. Imagina agora, nesse tempo que nós estamos vivendo. Mas se nos colocarmos na posição que o Senhor deseja, viveremos para a glória de Deus, resplandeceremos a sua maravilhosa luz para todas as nações. Então, que nós estejamos na posição que Deus quer que nós estejamos, dando frutos, sendo bênção na obra de Deus. Amém? Isso é o que eu quero para mim e que eu quero para os irmãos também. Que Deus abençoe as nossas vidas, nos ajude. Eu quero orar junto com os irmãos neste momento. Senhor, nós queremos terminar essa aula desta manhã. Queremos te agradecer por essa oportunidade. Abençoa a vida ali do pastor Rubinho, a sua família. E pedimos a tua bênção sobre a minha vida, sobre a vida de cada irmão, cada irmã, que esta lição vai chegar e que está chegando neste momento. Abençoa, Senhor, nos dá sabedoria. Se tem algo em nossas vidas que é do teu desagrado, que o Senhor mostre, revele para nós, para que venhamos a nos arrepender e a mudar, para que haja transformação verdadeira em nossas vidas e venhamos a ser bênção na tua obra, Pai. Abençoa cada irmão, nos abençoa, que sejamos cheios do poder, da presença do Senhor, que a tua unção esteja sobre as nossas vidas, que o teu poder, meu Pai, esteja sobre a vida de cada um de nós. Abençoa, derrama dons espirituais, distribui, Senhor, esses dons espirituais sobre a tua igreja, ministeriais, estejamos capacitados pelo Senhor para a obra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, amados. A Luísa comentou aqui, temos que buscar verdadeiramente o Senhor para que possamos ser cheios do poder de Deus. É isso mesmo, Luísa. Buscar cada dia mais, buscar, né, a presença do Senhor. Temos uma oportunidade única que nós temos agora nesse momento, nesta quarentena, que muitas coisas deixaram de tirar nossa atenção e temos agora tempo para buscarmos. Então faça isso, volte, né, ou saia, melhor dizendo, saia dessa quarentena cheio do poder do Senhor, cheio do Espírito Santo de Deus, né, para que possa cumprir o que mandou para que possa cumprir o que Ele nos mandou fazer. Isso mesmo, Luísa. Amém, irmã Sandra. É isso, que Deus nos use e quer usar a mim e a você, né? Não tem ninguém que não seja útil na obra de Deus. Todos nós temos um chamado no Senhor, temos uma tarefa a cumprir na obra de Deus. Basta que você se santifique e busque do Senhor, tá bom? Temos alguns avisos. O nosso culto daqui a pouco, né, ao final da tarde, às 18 horas. Estão todos convidados. Logo mais aí será enviado o link. Mande o link à vontade para as pessoas, irmãos. Convide familiares, convide amigos, mande, não fique com medo de ser chato, não, de mandar o link. Às vezes você vai mandar e a pessoa que vai receber é uma pessoa que está precisando muito ouvir uma palavra, louvar a Deus, está ali ouvindo o que Deus vai falar conosco hoje, tá bom? Então, compartilhe à vontade para quem você conhece, para que todos possam ter a oportunidade de estar conosco aí no culto na parte da tarde, tá bom? Só isso, Lucas? Agradeço aqui ao Lucas, como sempre aqui, dando esse apoio, aos irmãos que estão aí acompanhando a lição de hoje. Que vocês tenham um domingo abençoado na presença do Senhor. Aproveite bem esse momento com a família, tenha um almoço abençoado e nos vemos, com a permissão de Deus, mais tarde às 18 horas no nosso culto da família. Deus abençoe a todos.